Salve pessoas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Guilherme Serpa e está começando mais um vídeo aqui no canal Fala Disso. Bom galera, hoje como prometido, como eu postei na comunidade aí para vocês, hoje eu vou fazer uma análise com vocês sobre o filme Resgate Implacável, o filme que foi estrelado por Jason Statham e entre outros vários atores por aí. Hoje eu vou fazer uma análise sobre esse filme com vocês, tá bom galera? Tirar umas reflexões com vocês sobre o filme. Beleza? Vai ter uma análise super da hora, super intrigante para vocês. Tudo bem? De tudo, se você não conhece meu canal, se inscreva aí, deixa um like no vídeo, compartilha esse vídeo para outras pessoas também. E hoje vamos fazer uma análise e vamos refletir com vocês a respeito sobre esse filme que foi lançado em abril, né? Para falar a verdade, foi lançado no começo desse ano. É um filme muito da hora, muito intrigante, para falar a verdade mesmo, beleza? Então, senta aí, pegue sua pipoca, pegue seu refrigerante. Está começando mais uma análise aqui no canal. E antes de tudo, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Galera, I Workman é um filme dirigido pelo diretor David Ayer, o mesmo diretor que dirigiu o Esquadrão Suicida, Beekeeper, que foi lançado no ano passado para falar a verdade, com o mesmo ator chamado Jason Statham, e Josh Hutcherson de Ponte para Terabithia. E ele dirigiu também outros filmes também como Corações de Ferro e Marcados para Morrer e entre outros filmes por aí. Beleza, galera? E para falar a verdade, galera, o nome desse filme nos Estados Unidos, né, para falar a verdade na tradução assim literal, se chama Um Homem Trabalhando. Então o nome do filme, para vocês terem ideia, não se chama Resgate Implacável, né, porque aqui no Brasil o título ficou como Resgate Implacável, né, por conta das cenas de violência, de fuga, de sequestro que teve lá no filme, né, para falar a verdade. Então, galera, o nome do filme não se chama Resgate Implacável, tá? Se chama I Am Workman, que em português quer dizer um homem trabalhando, tá? Isso porque aqui no Brasil, o Brasil tem muito histórico assim de traduzir filmes assim com a tradução bastante vagabunda demais, tá bom, galera? Bastante ruim mesmo, entendeu? Assim como eles traduziram Todo Mundo em Pânico, diversos outros filmes por aí, né? Um roteiro bem assim, com um título bem assim, muito nada convencional, né, pra falar a verdade, beleza? Então o nome do filme, pra falar a verdade, se chama Um Homem Trabalhando, tá bom, galera? Então retirem esse resgate implacável daí, beleza? Que a tradução do filme tá totalmente errada, beleza? O nome real do filme se chama Um Homem Trabalhando. Tudo bem, galera? A trama do filme acompanha Levon Cage, que é interpretado pelo ator Jason Statham, britânico que teve seu tempo como soldado de serviço no Reino Unido, agora nos Estados Unidos. Trabalha em funções braçais na construtora, ao tentar estabilizar sua vida e talvez reconquistar a guarda da filha. Vê tudo desmoronar, quando Jane, filha de seu patrão Michael Pena, desaparece ao ser convocada a agir. O sujeito é herreira não por muito tempo. Afinal, o portador não se apaga, apenas aguarda seus gatilhos. Esse homem, relutante e letal, carrega traços clássicos, de arquétipo muito caro ao roteirista Sylvester Stallone. Pra vocês que não sabem, tá bom, galera? O roteiro desse filme foi escrito por Sylvester Stallone, tá? O mesmo cara que escreveu roteiros como O Infiltrado, que foi lançado em 2021, e Linha de Frente, que foi lançado em 2013, tá bom? Foi ele que escreveu o roteiro desses dois filmes aí. Beleza, galera? Então, A Sombra do Justiceiro Solitário paira o tempo todo lembrando-nos na tradição do anti-herói forjado. Em, é, Trinheiros, Trinheiros persiste como estética e ideologia. A direção de Ayer até revestir a jornada de tintas sombrias e ambíguas, numa tentativa de temperar a brutalidade como golpe, tal com a qual o Incrível aos Perdoáveis em 1992, mas o impacto de colocar Statham em movimento fala mais alto, que desmonta qualquer nuance mais modesta com rapidez. A partir daí não há escapatória, mas o protagonista embarca numa travessia repleta de confrontos, tiroteios e anos instalando coreografias que felizmente fogem da vida da câmera trêmula. O ator já veterano no ramo mantém
o domínio corporal, a frieza cênica que o tornaram referência no gênero. Essas sequências físicas filmadas com clareza, ritmo como pontas altas da produção, talvez porque aqui reside que o diretor soube conduzir melhor a ação e na curva em aderações visuais, que confundem de vez em empolgar as cenas utilizadas na saga Bourne e em filmes e dos filmes de Liam Neeson. O grande cômodo, no entanto, emerge quando se observa a diversão que embala tudo isso. O sujeito treinado para a guerra, logo volta ativa para servir à beira do inseparável. Ele põe pouco, muito pouco, a ponto de sair dos combates, mais intacto que o Capitão América. Todo o universo cinematográfico Marvel, que cola o adversário, parece sair da cena desses filmes que o jogador enfrenta chefões com pontas altas e aparatos específicas. Estilização que beira o cartunesco. É justamente essa seriedade excessiva que compromete a empreitada. Já vimos Statham brilhar e rir de si mesmo a bordo de Guy Ritchie, experiências radicais como Adrenalina 2006, onde o absurdo une o combustível narrativo. Aqui, ao contrário, tudo soa solene. Talvez porque Stallone desafie moldar sua criação com a versão moderna de heróis americanos imbalável. Ainda com sotaque inglês, uma tentativa épica moderna que não se sustenta no roteiro, nos vilões, tampouco no arco emocional do protagonista. Bom, galera, para vocês que não sabem, esse filme foi lançado nos Estados Unidos em 28 de março, beleza? Lá nos Estados Unidos. E esse filme chegou aqui no Brasil em abril, por aí, em maio, não sei muito bem para falar a verdade. E o filme é baseado no romance de 2014, tá bom, galera? Esse filme é baseado em um livro, tá? Para vocês que não sabem. Assim como o Blitz também é baseado em um livro também, né? Pra falar a verdade, que é outro filme que o Jason Statham estrelou, beleza? E o filme é baseado no romance de Chuck Dixon. Chuck Dixon, que é um cara que dirigiu um filme por aí, beleza? Eu não sei muito bem, mas é um escritor desconhecido lá do Reino Unido, tá bom? E o filme teve um orçamento de 40 milhões, tá bom? 40 milhões de dólares. E arrecadou 88,2 milhões de dólares, beleza? E a arrecadação no Canadá custou 37 milhões. Beleza? Então é um filme que fez muito dinheiro pra caramba, tá bom, galera? Foi um filme superestimado demais, tá bom? Custou muita grana, beleza? E a reflexão que eu tiro com esse filme bem aqui, galera, pra vocês é sobre, né, que o sequestro, né, pra falar a verdade, ele gera violência, né, pra falar a verdade, né? O filme inteiro é focado nessa questão de sequestro, entendeu? Nessa parada bem aí de sequestrar uma pessoa, né, para falar a verdade, sobre dopar, sobre dar drogas para uma pessoa, né, que em muitos casos por aí, até mesmo aqui no Brasil, rola muito esse negócio de sequestro, né, para falar a verdade, que a pessoa dopa a pessoa, né, insira lá a Boa Noite Cinderela na pessoa e comete vários tipos de coisas ruins com a pessoa, né, tipo estupro, todo tipo de coisa do tipo, né. E esse filme faz um alerta justamente sobre isso, né, sobre os filhos terem cuidado para onde saem, né, para falar a verdade, aonde eles estão indo, né, para falar a verdade, aonde que eles vão, né. E o filme ele é um filme que, né, alerta muito sobre isso, né, sobre o cuidado dos filhos e dos pais também, né, com seus filhos, né, para falar a verdade. Né, porque o filme rola aquele sequestro lá, daquela menina, né, para falar a verdade, que é essa aqui que vocês estão vendo, né, que ela acaba sendo drogada, né, por um cara lá no filme, né, para falar a verdade. E o Jason Statham, né, que é o Levon Cade, né, para falar a verdade, Levon Cade, que tem que assumir o posto de ir atrás do cara, né, para falar a verdade. Ele vai atrás do cara lá, caça todos os caras, né, para falar a verdade, inclusive o cara que dá uma droga pra mina lá, né, que é esse aqui que vocês estão vendo, ele acaba sendo morto, né, na própria casa, né, pelo Jason Statham. E assim mata os dois capangas também, entendeu? E ele vai até lá acertar umas contas com o cara, né, para falar a verdade. Entender tudo sobre o sequestro da garota e sobre tudo que está acontecendo na cidade, né, para falar a verdade. Então, uma coisa que eu reparei muito bem, galera, é que o Jason Statham ele sempre faz papéis muito estereotipados, né, nos filmes, para falar a verdade, né? Que ele sempre luta com muita rapidez, né, para falar a verdade. Ele mata os caras com muita facilidade, né? Tipo o estilo do Chuck Norris, né, para falar a verdade, do Dolph Lundgren, né? Dolph Lundgren, né, que é esse cara bem que vocês estão vendo.
Ele sempre faz papéis assim, né, galera? Tanto que ele não usa dublês, tá bom, nos filmes, pra falar a verdade. Tudo aquilo ali que vocês veem lá no filme, aquelas lutas, aquele tipo de coisa ali, ele faz realmente isso na vida real, né, pra falar a verdade. Tanto que ele luta, né, pra falar a verdade, na vida real também. Ele é um lutador de artes marciais na vida real, assim como vários outros também, como Tony Jaa, Jack Chan, o Dolph Lundgren, né, como eu falei aqui pra vocês, aqui como eu citei. Ele luta na vida real também e o jeito que ele mata os caras, né, pra falar a verdade, com muita facilidade, como ele luta. Inclusive na cena inicial do filme, né, que ele luta com aquela picareta lá, você fica bem assim, nossa, como é que um cara daquele com 50 e poucos anos por aí, já vai chegar aos 60 anos de idade, luta daquela maneira, faz aquelas paradas todas lá no filme, não se machuca, o cara nunca morre em nenhum filme, pra falar a verdade, né? Tanto que o Jason Statham, ele tem nessa fama bem assim, Hollywood, de ser o Chuck Norris do século XXI, né, pra falar a verdade, porque todo filme que o cara faz, ele sempre se mexe nesses papéis, né, pra falar a verdade. Ele é um cara que é imbatível, um cara que ninguém consegue matar, ninguém consegue tancar o cara, ninguém consegue fazer nada com ele, né. Ele é um cara super estimado, que todo filme ele sempre tem essa pegada assim, essa pinta de durão, né, de imbatível, pra falar a verdade, nos filmes, né. E, né, eu confesso pra vocês que eu sou muito fã dos filmes do Jason Statham, tá bom, galera? Sou fã desde os filmes como Carga Explosiva, Adrenalina 2006, né, pra falar a verdade. E entre outros filmes que o cara fez por aí, né, eu sou fã desse cara desde 2019, né, pra vocês que não sabem, beleza? Então, filme, né, pra falar a verdade, ele passa essa reflexão sobre você se importar com seus amigos e que se importar com seus amigos é muito importante. Assim como também é importante ajudar a família. E o filme passa essa lição, né? Tipo assim, sobre ajudar seu melhor amigo, né? Pra falar a verdade, tá passando por uma situação muito séria, muito complicada, né? A respeito lá, como vocês veem no filme, né? O amigo do Jason Statham lá, que é aquele cara que tem a própria filha sequestrada, né? Pra aquele bando de vagabundos lá no filme, né? Pra falar a verdade, aquele bando de criminosos, né? Eu não vou falar vagabundos, né? Porque é um. Tá bom, mas ele tem a filha dele sequestrada lá pra aquele bando de caras, beleza? E o filme passa essa lição sobre você se importar com o seu melhor amigo, você ter empatia, né? Você se colocar no lugar da outra pessoa, né? E o filme ele ensina justamente isso, né? Sobre você se importar, você se colocar no lugar de outra pessoa, né? Você ajudar seu melhor amigo que tá passando por algum problema. Seja ele um problema financeiro, problema no casamento, problema na vida familiar, na vida pessoal, né? E o filme passa essa reflexão pra mim, entendeu? É justamente isso que eu refleti a respeito do filme e analisei, né, pra falar a verdade. Beleza? Assim como o Levon Cage também ele disse que perdeu a esposa dele, né? Pra falar a verdade, ele era. Ele no filme é tipo como se fosse um sujeito lá da Marinha, né? Pra falar a verdade, que lutou nas forças especiais, né? Por isso que nos filmes você vê lá todo o tipo de golpe que ele mostra no filme lá, né? Lutando com armas, com objetos, esse tipo de coisa assim do tipo. Porque pra falar a verdade, ele serviu no exército, né? Pra falar a verdade. Beleza? Esse filme passa uma lição muito importante sobre a amizade, né, galera? Sobre você se importar com seu melhor amigo. Assim como é importante também é você ajudar boa parte da sua família também que está passando por algum problema, seja ele depressivo, problemas assim com ansiedade, seja na família, né? Tipo assim, perder, tipo assim, a perda de um filho, a perda de uma mãe, né? Pra falar a verdade. Do seu melhor amigo, né? Pra se dizer assim. Beleza? E o filme passa a reflexão pra mim, né? Porque o jeito que ele ajuda o amigo dele lá a conquistar a filha dele de novo, né? A reencontrar com a filha dele novamente, né? E o filme tem muita ação, muita porradaria, muita cena pesada mesmo, pra falar a verdade, né? O jeito que o Levon Cage, ele afoga aquele cara lá, né, pra falar a verdade, na piscina, né? Na piscina da própria casa, né, pra falar a verdade. Né, e né, o filme ensina essa lição muito importante sobre como é importante você ajudar seu melhor amigo, cara. Como é importante você se colocar no lugar dele, você saber entender as dores dele, né, pra falar a verdade, o que ele tá passando, o que a sua família passa, né, pra falar a verdade, né. E os personagens do Jason Statham, pra falar a verdade, a maioria deles quase não tem nenhum pingo de vaidade, né, pra falar a verdade, não tem nenhum pingo assim de egoísmo, né, pra falar a verdade, de ressentimento, né. Todo personagem que o Jason Statham faz é sempre um personagem empático, né, pra falar a verdade. É sempre um personagem que tem empatia, que nunca tem egoísmo, que nunca é egoísta pra falar a verdade com ninguém, esteja com os amigos, com a equipe,
A família, assim como vocês veem lá em Velozes e Furiosos, né? 7 também, que é um filme que ensina muito importante essa lição sobre família, né? Pra falar a verdade. E, né, o filme me fez refletir sobre isso aí, tá bom, galera? Me fez analisar sobre isso, né? E uma coisa que é importante também é se você tá passando por algum problema na sua família, com seus amigos, entendeu? Saiba se colocar no lugar deles, saiba compreender os sentimentos dele, né? Pra falar a verdade, o que ele está passando, o que ele está vivenciando, beleza? E o filme passa essa reflexão, tá bom, galera? E lembre-se de uma coisa, tá bom, galera? Tá bom? Se importar com seus amigos é muito importante, assim como você também ajuda, é importante ajudar a família. Lembre-se disso. Se importar com seus amigos é muito importante, assim como também é importante ajudar a sua família. Beleza? Então leve essa reflexão com vocês, tá bom, galera? Leva essa reflexão que eu tirei com essa análise desse filme muito importante com vocês, tá bom? De verdade mesmo, pra falar a verdade, tá bom, galera? Sério mesmo, tudo bem? E sobre essa reflexão que eu tirei com o filme também, assim como também eu tirei com esse livro aqui do Harry Potter, né, pra falar a verdade, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, o Cálice de Fogo, beleza? Eu vou aproximar aqui pra vocês aqui, tá bom? Eu li esse livro bem aqui do Harry Potter, né? Eu tirei uma reflexão muito importante com esse livro também sobre você trabalhar em equipe, né? Sobre você ajudar as pessoas assim em equipe, né, para falar a verdade. Eu não vou focar muito aqui nesse livro aqui, porque em breve, se talvez eu vou fazer uma análise sobre esse livro aqui também, tá bom, galera? Que eu li do Harry Potter e o Cálice de Fogo, que é um livro que é de 2000, né, para falar a verdade, foi lançado em 2000 pela J.K. Rowling, né? Então em breve vai sair uma análise sobre esse filme, sobre esse livro, tá bom? Então eu vou deixar ele aqui, beleza? Mas tá aí a minha análise sobre o filme, tá bom, galera? Entendeu? Então guarda essa mensagem com vocês, tá bom, galera? Guarda essa mensagem do filme com vocês, beleza? E se você ainda não assistiu o filme, assista, tá bom, galera? E sobre uma curiosidade que eu encontrei nesse filme também, é porque nesse filme sobre sequestro já teve muitos casos assim de sequestros também que quase não foram solucionados, né? Diferente do filme, pra falar a verdade, que teve o caso do Andrew Gosling, né? Que é aquele Andrew Gosling, né? Que é um caso que aconteceu em 2007 lá, que é de um rapaz que desapareceu, né? Que tinha, que tinha ido pra escola e, tipo assim, ele não voltou mais, né? Pra falar a verdade. Teve o caso também do Lars Mittank, né? Que desapareceu em 2014 também lá no shopping, né? No aeroporto, pra falar a verdade. Entendeu? E, né? É muito triste, né? Muito pesado esse tipo de coisa assim. É muito perigoso o desaparecimento, né? Caso de tráfico humano, sequestro, esse tipo de coisa assim do tipo, né? O filme foca muito nisso, né? Pra falar a verdade. E é uma coisa bem assim que é muito séria, tá bom, galera? Esse negócio de sequestro, de tráfico humano é uma coisa muito séria, né? Se conhece alguém que já passou por isso, já enfrentou essa situação parecida, entendeu? Tem que denunciar, né? Às vezes você tem que ajudar, né? Pra falar a verdade. Entendeu? E esse filme passa essa reflexão, tá bom, galera? Então guarde essa mensagem com vocês, tá bom? Que se importar com seus amigos é muito importante. Assim como também você ajuda a sua família e você se importa com ela. Beleza, pessoal? Então tá aí a minha análise, entendeu? Espero que vocês tenham tirado. Espero que vocês tenham entendido, entendeu? O que esse filme quis passar com a mensagem dele. Beleza? Então é isso aí. Guardo essa mensagem com vocês e abraço, beleza? E se você não assistiu esse filme do Jason Statham, assista, tá bom? Que é muito da hora, que é muito da hora mesmo, de verdade, tá bom? O Jason Statham só faz filme bom, tá bom, galera? O cara tem uns filmes assim muito excelentes no currículo, desde Carga Explosiva, Adrenalina, Snatch, né? Porcos e Diamantes, e enfim, vários tipos de filmes. O cara manda muito bem, pra falar a verdade. Beleza, pessoal? Tá aí, pessoal, tá bom? Essa é a minha análise. Espero que vocês tenham gostado, beleza? E se você gostou da mensagem desse filme, dessa análise também, comente aqui no vídeo, tá bom, galera? Dê um like no vídeo, se inscreva no meu canal também, beleza? E em breve vai sair aqui no canal a análise sobre o filme Uncharted, tá bom, galera? Então é justamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa é a minha análise, a minha reflexão sobre o filme, beleza? E se você ainda não acompanhou os filmes do Jason Statham, você nunca assistiu todos eles, assista, tá bom? Assista na ordem cronológica, né, pra falar a verdade, os filmes dele, beleza? Tem Blitz, tem Carga Explosiva, tem vários tipos de filmes no currículo, tá bom? E em breve vai sair uma análise do jogo Uncharted, tá bom, galera? Então é isso aí, beleza? Se você ainda não conhece meu canal, se inscreva bem aí. Me siga nas redes sociais também, @GuilhermeMajestoso061. Siga também a minha página também do Facebook também, que se chama Só Fala Disso, tá bom? Que é essa página aí que vocês estão vendo bem aí, Fala Disso, beleza? E entre outras também, Fala Disso 078 lá do Instagram,
tudo bem? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Se gostou, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, tudo bem? E é isso, um forte abraço para todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima. Vai lá maratonar o filme desse cara, que esse cara é brabo. Vai lá. Até mais.